E aí, pessoal? Belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano. Sexto ano, vamos lá então. Na aula passada, nós começamos falando sobre o gênero música. Falamos da primeira parte dos gêneros. Mas, logicamente, a gente trabalhou somente um deles, o que não é justo, a gente sabe disso. Então, hoje a gente vai trabalhar algumas outras coisas para conhecimento geral de como as músicas vão funcionar. Então vamos lá, vamos tentar relembrar algumas coisas do que a gente viu da última aula. Então, lá na última aula a gente viu que a música ela é inerente do povo brasileiro. O que quer dizer inerente? Já está com ele. O povo brasileiro já conhece, o povo brasileiro gosta. É uma tradição do povo brasileiro ter música. Veja, por mais que ele tenha sofrido alterações com o passar do tempo, o churrasco de família, ele ainda é regido por música. Independente de qual tipo de música que seja, a gente ainda vai ter ele tendo esse papel importante. Alguém começou a fazer um churrasco, alguém vai ligar uma música. Você reuniu os amigos, alguém vai ligar uma música. Então, quando a gente está ali, está tendo aula, né, o professor tem que ficar atento com o abençoado ali do nosso Senhor Jesus Cristo que não está com o foninho ali do lado. Então, mas é só uma música, professor, mas é só uma música, professor. Não é que é só uma música, né? A gente faz isso justamente para que você consiga prestar atenção. A música ela tem esse poder de distrair. A gente viu que a música o povo brasileiro, ele gosta de música, porém ele é muito heterogêneo. O que é heterogêneo? Não. Vocês conseguem lembrar? Quando ele é diferente em seu gosto musical. Então o gosto musical do brasileiro, ele é completamente diferente entre si. O brasileiro ele vai fazer de tudo sim para ter uma musiquinha, mas não quer dizer que eu vá gostar da mesma música que o meu vizinho. Que infelizmente é o que acontece, né? Às vezes o Domingão tá lá e tá o tuxi-tuxi comendo solto lá e eu não sou um grande fã da música eletrônica, mas né, tem os meus momentos também que eu me vingo a hora que eu coloco uns rock lá, então a gente acaba tendo esse momento. Então, lembrando, brasileiro gosta de música? Sim. O brasileiro gosta da mesma música? Não. Porém, o brasileiro, a música de uma região pode fazer sucesso em outra região? Sim, pessoal. Que música que a gente estudou na aula passada? O sertanejo. O sertanejo ele é um estilo de música que ele vem do sertão, do interior do Brasil. Lembre-se, quando o Brasil começou, nós éramos formados pelas cidades que ficavam na costa leste brasileira. E então, da costa leste, as pessoas foram entrando cada vez mais dentro do território, né? Até porque entrar fora do território não tem como, né? Então elas foram adentrando ao território e fazendo a colonização, construindo cidades e tal. Junto com isso, eles vinham trazendo as coisas da cidade deles. Então, muito do que a gente tem hoje é da nossa colonização. Pegamos coisa dos índios, pegamos coisa dos portugueses, pegamos coisa dos italianos, pegamos coisa dos holandeses, pegamos coisa dos italianos que vieram para cá. Tudo isso formando a cultura. Vejam, pessoal, a cultura que nós temos aqui, ela envolve música sim. Na primeira aula, a gente teve uma conversinha, a gente falando sobre a cultura ser extremamente importante, não só no dia a dia, mas na reunião entre pessoas. Qual foram os exemplos que o professor deu? A igreja. A igreja é uma reunião entre pessoas. Então, cada igreja, a sua determinada religião, vão ter os seus cânticos. As pessoas se reúnem e, seja lá antes de começar a celebração, vão ter os cânticos. Geralmente tem antes, durante e depois tem um cântico. Aonde mais a gente vai ter isso? No futebol. O futebol também tem essa reunião. Temos as pessoas que se reúnem em um determinado lugar e eles vão ter os cânticos para colocar o time para frente, os cânticos para colocar o time adversário para baixo e os cânticos que vão elevar, né, o espírito da torcida.
Se o time está perdendo, vamos colocar o time para cima. Se o time está ganhando, vamos fazer eles ficarem mais elétricos. Isso funciona sempre. Quem já foi num jogo de futebol sabe que quando a torcida está cantando é uma das coisas mais legais que existem, certo? Dito isso, o professor comentou sobre uma festa que é muito parecida com o carnaval. Quem que lembra? Excelente resposta, é o Festival de Parintins. Você pode colocar aí no YouTube mesmo, gente, para você saber o que é o Festival de Parintins. Ele é um festival tão grande, tão cultural quanto o carnaval, porém, a gente mal tem ciência do acontecimento. Ele é pouco televisionado, ele mal é falado na mídia. Por quê? Aí vai ter uma série de coisas. Talvez porque ele é mais voltado para o norte do Brasil, ele é muito regional, porém ele é tão bonito quanto. Então, né, se você tiver interesse, procura aí, Festival de Parintins, você vai ver como é que é. Não tem. Quando eu digo não tem, eu quero dizer que ele lembra muito o carnaval. Então é algo normal que a gente tem. Professor, mas você falou que o sertanejo é o que vai passando. Não, eu falei que o sertanejo é um dos mais ouvidos no Brasil. Porém, a gente tem os outros, que é aonde a gente vai procurar entrar agora, certo? Então, nós vamos começar com a MPB, gente. Sigla para Música Popular Brasileira. Né? É um dos gêneros musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente. Então, nós vamos ter uma música bem famosa de MPB, que vai ser A Garota de Ipanema. Se você não conhece também, dá uma pausadinha aí no YouTube. Vai lá, dá uma olhadinha. Né? Coloca lá, Garota de Ipanema. Não, você vai gostar, é um ritmozinho bem... Quer dizer, você não vai gostar, né? Mas só para você ter o conhecimento. Uma música muito famosa, é a música mais tocada nos elevadores do mundo. E a gente acaba desvalorizando. Ela é uma música popular brasileira, ela é uma mistura, pessoal. Ela vai ser uma mistura da bossa nova, que apresentava influências de diversos estilos musicais, na busca de criar um gênero tipicamente nacional. Toda vez que a gente tem essa busca por criar algo genuinamente nacional, é quando a parte cultural de uma nação já está cansada do que tem e vai tendo essa modificação. Na literatura é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos os ultrarromânticos lá, né, na 1836 começaram os ultrarromânticos. Chegou um momento que as pessoas cansaram daquele, nossa, mas é tanta sofrência, é tanto problema, nossa, isso daí já cansou. O que eles fizeram? Eles foram atrás de outros. Qual foi o período que veio depois? Veio o realismo, mostrando como as coisas eram. O que a gente vai ter aqui? A mesma coisa. Depois a gente vai ver outros gêneros que eles se formam. Toda vez que nós temos um evento cultural dentro de uma nação, isso vai influenciar na cultura desse país. Isso vai influenciar na música desse país. Posso dar um exemplo bem claro para vocês. Na década de 60, nós tivemos a Guerra do Vietnã. Nós não participamos, mas o mundo viu acontecer a Guerra do Vietnã, que era uma guerra entre os Estados Unidos e o Vietnã, pelos motivos deles lá. Eles estavam naquela guerra e as pessoas começaram a ver, já tinha mais tecnologia, as pessoas começaram a ver a crueldade de uma guerra, né, as pessoas sendo bombardeadas, esse tipo de coisa, e começou a surgir uma cultura que era contra a guerra e ela foi musical. A partir dessa cultura musical começaram a surgir grandes nomes das músicas que nós temos hoje. Que grupo que surgiu com isso? Foi a galera da cultura hippie. Essa galera da cultura hippie, eles fizeram a construção de lutar contra o movimento da guerra. Então, a guerra pregava o quê? Desordem, caos. Eles pregavam o quê? Paz e amor. Viram que é uma contracultura? A gente acaba, né, tendo um choque
né? Quando a gente está falando de música, um choque do que está acontecendo. Na música aconteceu isso. Só estou dando um exemplo. Aqui no Brasil também vai acontecer, não se preocupe. Vamos falar então do samba agora. O samba é um tipo de música inteiramente brasileiro, criado sobretudo pelos negros a partir das influências africanas no período colonial. Então vejam, quando os africanos foram, né, escravizados, sequestrados e trazidos para o Brasil, né, arrastados, sequestrados para o Brasil, eles trouxeram junto o quê? A cultura deles. Pensem o seguinte, pessoal, eles eram pessoas livres nas terras deles, eles trouxeram junto com eles as culturas deles. Junto eles foram fazendo uma mistura do que a gente já tinha aqui, que veio junto com os portugueses, e né, essa parte aqui que foi o que eles trouxeram de cultura. A cultura sempre vai tendo essa mistura, sempre. Por bastante tempo foi visto como uma cultura inferior, marginalizada por conta de suas origens. Aí é um problema de preconceito que a gente tem, que já está mudando na mente do brasileiro, mas ainda precisa mudar. Justamente, né? Por quê? Por causa que ela é um ritmo festivo, ele é um ritmo alegre. Né? A música, né? O samba, ele vai trazer reflexão, ele pode falar tanto de amor, pode falar de ódio, pode falar de uma paixão. Ele vai ter os elementos que ele vai ir construindo sobre isso, beleza? Né? Como sempre fez parte da identidade do povo brasileiro, esse estilo de música e de dança resistiu e segue forte no país, sendo que hoje o samba de roda baiano e o samba carioca foram elevados a patrimônio imaterial do brasileiro. Vejam, pensar no Rio de Janeiro não é pensar no estado. A galera vai lembrar do quê? Do Pão de Açúcar, do samba, do funk, da praia. Então o Rio de Janeiro ele é um lugar que ele, principalmente para quem não é de lá, lógico, né? Mas quando a gente pensa no Rio de Janeiro, a gente pensa num lugar festivo, a gente pensa num lugar de festa, onde é interessante para a gente ter esses ritmos. Eles são ritmos festivos, eles são ritmos de festa, certo? Então, ao longo dos anos, o gênero musical também sofreu várias subdivisões. Então, samba de roda, pagode, samba de partido alto, samba enredo, samba canção, samba exaltação, samba break, samba de gafieira e samba dos anos 90. Ninguém ganha do pagodão 90, do samba 90, gente. Esse daí, da década de 90, é top, garanto para vocês. Então vejam, uma subdivisão igual nós tínhamos no Rio de Janeiro, igual nós vimos na música sertaneja, perdão. Nós tínhamos a música sertaneja aqui. Ela desmembrou para vários outros tipos de música. O samba, a mesma coisa. Ele provavelmente teve um nascimento original e ele teve uma ramificação. O que é uma ramificação? Ele foi mudando. Eu acho que tem que ser desse jeito, eu acho que tem que ser desse. Isso é uma mudança. Né? Já o forró, um estilo de música forró, é uma das manifestações cultural típica da região Nordeste, muito tocado na época das festas juninas e quadrilhas. Apreciada em todo o Brasil, foi disseminada pelo país através dos imigrantes nordestinos que saíam de seu lugar de origem, né, buscando condições de vida melhores. Segundo o historiador e antropólogo Câmara Cascudo, o termo forró provém da palavra forró-bodó, que significa divertimento, farra. Veja, se você já viu uma festa forró, se você já viu a galera dançando forró, é muita alegria. Ainda mais é aquela coisa colorida, é uma música animada, as pessoas estão se divertindo, é contagioso aquela alegria. Vejam, a música, ela pode mudar o nosso humor. Você pode estar ouvindo uma música e está se sentindo super bem, mas você também pode ouvir uma música e estar se sentindo super mal, beleza? O rock, agora sim, chegamos no que importa. Não, brincadeira, né? Mas é o que eu mais gosto. O rock é um gênero musical que faz bastante sucesso no Brasil, já fez mais. Surgido nos anos 50 nos Estados Unidos, o estilo foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 1960 e conta com a presença de instrumentos como bateria, guitarra. Então, ele é um gênero, igual todos os outros, que ele tem uma característica. O rock também nasceu com uma música de protesto.
Hoje em dia, ele já perdeu essa característica, tanto que tem a famosa frase, né? O rock morreu. Quem diz essa frase? Velho. Velho gosta de dizer essa frase. Né? O rock morreu. Por que o rock morreu? Ah, porque as bandas de hoje não são boas, mas o cara não consegue escutar uma banda nova. Eu digo isso porque eu sou assim, eu escuto as mesmas coisas que eu escutava há 20 anos atrás, não consigo escutar coisa nova. Fiz um trabalho esses dias atrás com uma turma minha de 7º ano, vieram com um tal de Imagine Dragons, não sabia nem o que era isso, mas é uma banda de rock, acredite se quiser. Então fiquei chocado porque conheci algo novo, né? Isso que eu nem sou tão velho. Os sucessos interpretados por Celi Campelo e mais tarde por cantores da chamada Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderlé, eram as músicas que animavam sobretudo os jovens com letras românticas e ritmos frenéticos. Vejam, aqui nessa primeira parte o rock era em um determinado período. Depois esse rock vai mudar. Quando a gente chega aqui já nos anos 70, a gente já vai ter a ditadura militar no Brasil e vão vir as músicas de protestos, quando as pessoas iam contra o regime militar, né, a ditadura militar. Então aqui a gente vai ter Raul Seixas, Secos e Molhados e Os Mutantes. O Raul Seixas, ele tem algumas músicas que, né, ele tem uma música muito famosa chamada Mosca na Sopa, que é ele falando que não importa o que façam com ele, vai vir outra e vai continuar perturbando. Né? Tem um significado a música. Né? E anos mais tarde, no rock nacional, ganhou, né, contornos mais urbanos e trazia letras que falavam sobre o cotidiano. Bandas e cantores como Legião Urbana, Barão Vermelho, Titãs, Cássia Eller. Isso daí já indo dos anos 80 para frente. Vejam, quando a gente está falando de música, lembre-se, a cultura ela vai trazer isso. O Legião Urbana mesmo, né, que ele é um rock nacional, ele surgiu com outro protesto, já no final da ditadura, né, já indo, né, com a República, né, voltando, né, a democracia para o Brasil. E o funk, né, que teve origem nos anos 60 nos Estados Unidos, que é totalmente diferente, a partir das influências da música negra. O maior nome de destaque da época foi James Brown. Então pausa aí, vai lá e escuta James Brown. É totalmente diferente do funk que a gente tem hoje. O funk deles é a batida do baixo. É bem diferente do que a gente tem. E a maior característica desse estilo é o ritmo marcado, empolgante, com forte apelo à dança. Não que os outros não tenham, mas o funk ele é intimamente ligado à dança. E o gênero foi sofrendo várias transformações ao longo das décadas e hoje é bem diferente do que era em seu início. Por quê? O tempo vai passando e ele vai modificando. Né? Solo brasileiro, o funk aparece na década de 70, através de cantores como Tim Maia e Tony Tornado, de novo como música de protesto, uma vez que os negros eles eram repreendidos aqui no Brasil. Eles não podiam ter manifestação de festas. O movimento hip hop, né, ele começa a partir da década de 70 também, justamente porque eles não era permitido que eles se reunissem. Então, quando eles se reuniam, eles faziam música. E até a década de 80 surge o funk carioca, que mesclava o hip hop com o eletrônico, pessoal. Né? De lá para cá, muitos elementos foram incorporados, como letras que tratavam os interesses da juventude urbana. Então vejam, por que a gente deu essa aprofundada no ritmo? Justamente para a gente entender melhor a parte que nós estamos estudando, que é a parte de música. A partir de agora, para você conseguir fazer a interpretação de texto, para você ter um conhecimento de mundo, fica muito mais fácil. Beleza então, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!